Sente-se, por favor. Hoje é o Dia das Mães, e como já é de costume, no Dia das Mães, nós sempre escolhemos uma personagem bíblica que tenha sido mãe, que nos traga algum ensinamento, não somente nesse sentido do ato de ser mãe, mas que nos traga ensinamentos para a vida. E hoje não vai ser diferente. Nós já aprendemos, o ano passado nós aprendemos com a vida de Maria, a mãe de Jesus, tudo aquilo que ela foi, que ela representou, né? Eu sempre gosto de dizer isso, salientar, até não falei nos outros cultos, mas vou falar agora, que foi criada uma mentira no meio evangélico, que os crentes não gostam de Maria. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Maria é uma mulher admirável. O que nós não aceitamos é a intermediação a Deus através de Maria. Nós vemos ela como uma mulher extraordinária, e não por acaso tenha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, mas uma mulher, um exemplo, e nada além disso. O ano retrasado nós falamos sobre Ana, toda a trajetória de Ana, e como alguém que se joga diante de Deus pode mover o coração de Deus, né? Vocês lembram, quem já viu essa história, eu estava aqui no ano retrasado, você lembra que o sacerdote inclusive achou que ela estava bêbada, tamanha era a maneira, a força que aquela mulher se jogou diante de Deus e se tornou mãe. Outra ocasião nós já falamos sobre Noemi, a extraordinária história de Noemi, o que essa mulher venceu como mãe, como Deus, com todas as dificuldades, ainda Deus honrou ela. Hoje eu quero falar sobre outra personagem. Eu tinha na minha cabeça feito os cálculos, que o livro era 11º e 12º. No intervalo do culto de antes para esse agora, eu confirmei. É o 12º livro da Bíblia, que eu quero que você encontre aí. 12º livro da Bíblia, que é o livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Hoje nós vamos mergulhar na história da Sunamita. Vamos aprender um pouco com essa mulher. Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Enquanto você procura aí, 12º livro da Bíblia, enquanto você procura, deixa eu lhe dizer algo importante. Essa noite eu quero que você veja além da maternidade dessa mulher, embora ela tenha sido escolhida para a nossa reflexão dessa noite, por ela ter sido um exemplo de mãe. Mas eu quero que você, comigo, possa enxergar o ser humano que nós vamos falar agora. Que ser humano é esse que consegue êxito, que vence com Deus? Que mulher é essa que, além de ter sido escolhida para ser mãe, recebe um milagre de ser mãe? E mais ainda você vai perceber no caso dela, que foi um milagre. Que mulher é essa? O que esse ser humano tem a ensinar para todos nós? As mulheres, as mães, os pais, os filhos, os solteiros, casados, todos que estão aqui, podem trazer para a sua realidade o legado dessa mulher, a história dela, e se inspirarem para tocarem a sua vida. Quero que você olhe para essa mulher hoje e toque a sua vida para frente. Siga adiante.
Siga com Deus. Você precisa sair daqui hoje inspirado pela vida dessa mãe, a gerar, a cuidar, a vencer, se preciso for, e ao longo do texto você vai entender isso, a lutar para vencer, se preciso for, até a morte, para que se cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Vamos lá então. Há 29 versículos contando a história dessa mulher. Nós não vamos ler os 29. Eu vou ler os primeiros, do 8 até o 17, e depois eu vou contando, buscando alguns versículos, contando um pouco da história, para a gente poder ganhar tempo. Diz o seguinte, verso 8 do capítulo 4 do segundo livro de Reis. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo, Geazi, chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante dos exércitos? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela então contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Percebam que ela teve dificuldades em acreditar naquilo, a ponto tal que mexeu com algo que estava tão guardado dentro do coração dela, que ela ficou com medo de ter uma frustração. Ela ficou com medo que fosse algo que mexesse dentro dela e mais uma vez a frustrasse, talvez a magoasse. E ela disse: não me iludas, não, como se dissesse, não mexe com isso. Isso é uma coisa que eu já deixei guardada lá, eu não quero mais mexer nisso. Verso 17: mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Até aqui está bom, e depois nós voltaremos em alguns momentos ao texto. Irmãos, como eu disse a vocês, o meu convite essa noite é para nós olharmos, embora não ignoremos, e esse é o motivo de hoje nós estarmos buscando referências nessa história, o ato, a maternidade, o ato de ser mãe. Eu queria que a gente olhasse para esse ser humano que está aqui. O que faz, ou o que fez dessa mulher, uma mulher que venceu na vida,
Quais são as virtudes por trás daqueles que vencem na vida, aqueles que alcançam os seus objetivos, aqueles que com Deus recebem um milagre, aquelas pessoas que você vê que são permeadas por muitas dificuldades, mas que vão adiante e que vencem. Eu não sei se você já viu essa história, já leu essa história, ou faz tempo que você leu, ou nunca ouviu falar nessa mulher. Aqui está uma vencedora. E onde está vencedores, eles não estão ali por acaso. Nós precisamos entender isso, porque às vezes somos tentados a acreditar que a sorte sorriu para alguns e não sorriu para nós. Temos esse mecanismo que parece ser racional, mas é um engano da nossa mente. Olhamos para pessoas e numa tentativa de justificar aquilo que julgamos não acontecer na nossa vida, pensamos que a sorte está do lado. Claro que alguém pode em algum momento, mas ter um benefício da vida, não estou descartando isso, mas eu entendo que a grande maioria das pessoas, elas trilham um caminho, e elas são o resultado das suas atitudes, da sua maneira de ver a vida, do seu comportamento. E a sunamita, ela não foge a essa regra. Aliás, ela vem a selar isso que eu estou falando para vocês. Antes dela ser mãe, ela já tinha algumas características. Ela já era uma pessoa diferenciada. E isso fica claro a partir do verso 9. Porque no verso 8, que é o primeiro que conta a história dela, vai dizer que ela era, tudo que a Bíblia colocar tem um motivo de estar ali. E o verso 8 faz questão de dizer, ela era uma mulher rica. Ela era uma pessoa rica. Aparentemente, que não tinha dificuldades nenhuma na vida. E é interessante que a riqueza não fez com que essa mulher perdesse algo fundamental para quem quer vencer com Deus, que é relatado no verso 9. Porque o verso 9 diz o seguinte: de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Que essa mulher não estava distraída e, portanto, ela conseguiu ter, quando, quem sabe, muitos não tinham, a visão espiritual. Tudo nasce na nossa vida, a vitória nascerá, guarde isso que eu vou falar para vocês agora, a partir de uma abertura para enxergar espiritualmente as coisas. Nessa época, diferente do que agora, não quero que você traga literalmente isso para agora, veja o princípio por trás. Nessa época, haviam 3 representações, ou 3 categorias de seres humanos, que representavam a ação de Deus na terra. O primeiro deles eram os governantes. Aqueles que governavam eram os ungidos para governar, os reis, e eles personificavam a vontade de Deus, a direção de Deus. Havia os sacerdotes. O sacerdote era aquela pessoa que, através dele, ia para Deus os desejos daqueles que estavam na terra. E havia o profeta.
que era a voz de Deus na terra. Essa mulher, ela consegue perceber Deus naquele homem. Claro que hoje é diferente, os nossos horizontes expandiram, mas o comportamento dela serve para que se levante uma questão na nossa vida. Se de fato nós percebemos onde está Deus, no que está Deus, em que circunstância está Deus. Temos percebido, queridos, porque há momentos em que desejamos a todo custo vencermos os milagres de Deus, a ação de Deus na nossa vida, mas antes de vir a ação, nós temos que perceber onde está Deus. Onde está Deus à nossa volta? Eu gosto de dizer que a primeira coisa que nós precisamos desenvolver, sem sombra de dúvidas, é a capacidade de amar. Até porque João diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a porta de entrada para que possamos perceber Deus. Porém, o discernimento é muito importante. E há muitas pessoas cheias de boa vontade, cheias de sonhos legítimos, cheios de sonhos que eu acredito que Deus está pronto a realizar. Aliás, que há um interesse de Deus em realizar. Mas não tem pessoas que não têm os seus olhos abertos para entender onde está Deus, o que Deus quer na sua vida, que momento elas estão com Deus. Precisamos abrir, meus irmãos, aguçar a nossa percepção para o mundo espiritual. Quem não consegue, e mundo espiritual, não estou me referindo, irmãos, a enxergar demônio, anjo, não é isso, queridos. Enxergar a ação de Deus, saber onde Deus está, onde Ele está e onde Ele não está na minha vida, e onde Ele não está eu salto fora, e onde Ele está eu me agarro com unhas e dentes, eu trabalho para que aquilo fique mais dentro da minha vida. Está entendendo? Então, essa mulher, o registro da história dela, que é um registro que vai para toda a eternidade, de uma mãe, mas que antes de ser uma mãe, foi um ser humano, e um ser humano que conseguia ver, como se ela dissesse: Deus está aqui. Falou para o marido dela: Deus está aqui, Deus está aqui, eu estou percebendo Deus aqui, enquanto muitos não percebiam. Então, inicialmente, se eu quero avançar, vencer, eu preciso ter visão espiritual, eu preciso enxergar oportunidades, enxergar laços contra a minha vida, perceber, estar atento àquilo que a grande maioria das pessoas não conseguem perceber, irmãos. Você precisa disso, para a sua vida ter êxito, para a sua vida ser vitoriosa com Jesus. Bom, mas não é só isso. No verso 9 ela percebe, ela entende que sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Mas no verso 10, olha só a atitude dela. Ela diz ao seu marido: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele.
Assim, sempre que nos visitar, Ele poderá ocupá-lo. Eu já ouvi algumas, pelo menos, mensagens acerca desse versículo. Todas elas tentam de alguma forma buscar um significado para a cama, para a cadeira, para a lamparina, para a mesa. Não desmereço nenhuma delas. Mas o que eu penso, que está de uma forma muito mais simples aqui, e a maioria das pessoas não enxerga e não relaciona, porque às vezes aquilo que é tão simples está diante dos nossos olhos e a gente não consegue perceber. Não sei se você já se pegou numa situação que você diz assim, mas era só isso? Era só isso? Ah, mas era só isso que eu tinha que fazer? Era só isso? Parece mentira até, de tão simples que é. E o que eu vejo aqui é uma mulher que muito antes de ser mãe, entende o poder das sementes na vida. Entende o poder que há quando nós semeamos. Quando nós lançamos sementes no mundo espiritual, com Deus, com as pessoas. Quando nós não vivemos apenas para satisfazer a nossa fome, e nós olhamos para os lados. Veja você, aqui não está se falando em filho ainda. Não entrou na pauta das conversas deles a questão do filho. Nós vamos chegar lá na mãe. Mas lembrem que eu falei para vocês que para ser mãe havia um ser humano aqui extraordinário. E essa mulher, pense comigo, numa sociedade extremamente tradicional, incomparável com a nossa geração. Não dá para se comparar o hoje com o daquela época. E hoje já era difícil uma mulher chegar para o seu marido e dizer, seguinte, estou sentindo que tem Deus naquele homem ali, vamos trazer ele para cá e vamos fazer um quarto para ele. Mas olha o nível desse casal. Olha como a confiança. E ela chega e diz para o marido, vamos fazer um quarto para ele. Vamos ajudá-lo. Não vamos deixar toda vez que ele vem à nossa cidade, ele sem um lugar para ele poder descansar, para ele poder se organizar, para ele ficar junto com o discípulo dele, e a gente poder tratar bem ele. Eu não acredito que ela estava fazendo isso, aliás, e tem elementos suficientes para isso. Em hipótese alguma ela estava pensando no filho, porque o filho estava trancado, era um desejo lá do coração dela. Olha como a importância de uma semente sem interesses, uma semente que é resultado de um coração bom. Havia aqui uma mulher com um coração bom, uma pessoa que olhava para quem estava em falta na sua volta e julgava que aquele problema não era só do outro, era dela também. E aqui é importante a informação que a Bíblia nos dá no começo da história, porque ela diz que ela era uma pessoa rica, e a riqueza dela, além de não tirar a visão espiritual dela, não fez com que ela ignorasse a pobreza alheia, a dificuldade do outro. Porque as pessoas, boa parte delas são assim, irmãos. Quando elas estão bem, elas não estão nem aí se os outros estão mal. A gente precisa ser sincero, a sociedade tende a esse comportamento. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, e eu não me preocupo com o outro. Só que esquecem, por desconhecerem a Bíblia,
que esse momento é o momento oportuno, o momento da dificuldade alheia, de nós estabelecermos sementes que irão gerar milagres na nossa vida. É importante a gente pensar sobre isso. E essa mulher, ela observa e vê que aquele homem precisava disso. Isso me fez lembrar essa semana, porque essa semana eu tenho um rapaz que toda semana ele incomoda aqui na frente da igreja. Ele incomoda, ele começa a gritar ali na frente da igreja durante o dia, espanta as pessoas, e as pessoas chegam a atravessar a rua. Ele chega drogado, bêbado, e toda semana ele vem aqui incomodar, por causa da marquise ali, ele fica embaixo ali, então ele faz todo o acampamento dele, e essa semana eu estava meio chateado com ele, porque e aí ele faz bagunça ali, e eu saí ali fora para ver o que ele ia me falar, e aí ele olhou para mim, e disse assim: como é que está o senhor? Eu estou bem. E ele disse assim para mim: o senhor teria um par de tênis para me dar, para eu não precisar ficar com frio? E toda vez que alguém fala uma coisa nesse sentido comigo, me pede um prato de comida, me pede uma moeda quando para no sinal, eu vou dizer para vocês, eu não consigo ficar sem dar. Mesmo que a pessoa vá usar para comprar, sabe-se lá, se droga, cachaça, eu não consigo ficar sem dar. Porque a maldade dela não pode ser, ou a má intenção dela não pode ser um álibi para eu deixar de exercitar a minha bondade. Aí eu estava esperando a minha família ali descer, porque a gente mora no prédio lá em cima. Aí eu estava esperando, mas quando ele falou comigo, eu me lembrei primeiro das palavras de Jesus, quando Jesus disse que: quando é que vocês me negaram? Isso sempre vem na minha cabeça, sempre vem na minha cabeça isso. Isso é importante, porque nós estamos caminhando, você pensar sobre isso, nós estamos caminhando por um tempo difícil, onde o povo de Deus deverá ser o povo que semeia. Aí eu me lembro que Jesus, quando vai fazer a seleção dos seus eleitos, ele diz: você me negou quando eu tive fome e não me deste de comer, estive preso e não foste me visitar, e por que não estive com frio e não me deste de vestir? Aí eu me lembrei também que há mais ou menos 6, quase 7 anos atrás, no Dia dos Pais, nós estávamos numa fase muito ruim da nossa vida, ruim no sentido de escassez. Não que a gente viva as 1000 maravilhas hoje, mas graças a Deus, Deus tem mantido a sua palavra e não tem nos deixado faltar nada. Isso para mim é algo bom, não falta nada. Seria injusto se dissesse que Deus tem deixado faltar, porque Ele não tem deixado faltar nada. Mas num tempo difícil lá atrás, eu me lembro que no Dia dos Pais eu ganhei um vale presente de uma irmã daqui da igreja que trabalha na ENI, de R$50. E como tinha muitas dificuldades, foi aquele vale que eu usei para comprar um sapatênis e andar quase que 1 ano com aquele sapatênis, que era o que eu tinha. E eu pensei tudo isso veio na minha cabeça na hora que eu estava com ele ali fora. Aí eu disse para ele: espera um pouquinho aqui, eu
Eu fui lá em casa, busquei um par de calçado, umas meia nova, e entreguei para ele. E eu me lembrei da sunamita, porque a sunamita, ela semeou daquilo que ela tinha, ela compartilhou daquilo que ela tinha, ela construiu um lugar para compartilhar de tudo aquilo que Deus tinha dado para ela. Passou o tempo, aí um dia, o profeta, com certeza inspirado por Deus, chega com ela e fala: o que nós podemos fazer para ti? Lembre-se, profeta era a voz de Deus, é como se Deus dissesse para ela: o que eu posso fazer por ti? E ela disse: não, estou bem, tá? Estou bem com a família, estou bem com o meu povo. Só que Deus, Ele sempre vai lá na questão, está encerrada no nosso coração. A gente precisa entender que, olha, irmãos, não adianta esconder. Um dia Deus vai lá dentro. Um dia Deus vai na questão primordial da nossa vida. Aí havia a questão do filho. Então Deus diz para ela: ó, 1 ano você vai ter o filho. Passado 1 ano você vai ter o filho. Ela tem o filho. A criança começa a crescer, o milagre acontece. E aqui entra a questão agora da mãe. E essa parte para mim é a mais extraordinária desse testemunho. Porque aqui começa diretamente a ação de Deus e a força dessa mulher, que é manifestada na sua maternidade. O filho começa a crescer, e agora eu já estou contando um pouco da história. O filho começa a crescer, um certo dia lá, tá brincando, o pai está trabalhando, o pai está plantando, e ele vai até o pai, mas dá uma forte dor de cabeça nessa criança, uma forte dor de cabeça. O pai diz: volta para casa, vai com a tua mãe. As mães, elas abraçam essas broncas, né? Volta para casa. Aí ele vai para casa, a mãe fala para a mãe que está com dor de cabeça, que não está aguentando a dor de cabeça, deita no colo da mãe, e chegado o meio-dia, ela percebe que ele estava morto, havia morrido. O filho que essa mulher tinha ganhado de Deus. Só que, como eu disse para vocês, essa é a parte que mostra a força de alguém vencedor, de uma mulher extraordinária. Veja o verso 20, diz o seguinte: o servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Mas o verso 21, preste atenção, diz o seguinte: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Pessoas extraordinárias, elas vão até o fim e conquistam o que Deus tem para elas, porque em situações de desespero elas não perdem o controle. Eu fico imaginando como foi para essa mulher quando ela bota no colo o filho e percebe que o filho estava morto. Pense você mãe, pense você pai, porque vamos pensar nela, porque para quem é pai e quem é mãe, nem brincando a gente não gosta de falar essas coisas dos nossos, é ou não é verdade? Dá uma coisa na gente de pensar. A mínima, a mais remota possibilidade de acontecer alguma coisa com os nossos filhos,
já estremece o nosso coração, já dá um gelo dentro da gente. Mas aí imagine essa mãe, ela se contém e leva esse filho até o quarto da presença de Deus. O fruto da semente dela lá de trás, ela coloca o filho lá. O controle que ela tem baseado no histórico de vida dela, da vida que ela tinha já com Deus, ou direcionada a Deus, ela leva a criança até o quarto. Quantas vezes? Por muito menos. E essa história, ela não serve de inspiração para nós por acaso, porque aqui está relatado o extremo daquilo que pode gerar o desespero na vida de uma pessoa. Eu não sei se você já viu o comportamento de um pai ou de uma mãe que perde um filho. Eu me lembro alguns anos atrás, me vindo isso agora na mente, eu convivi com um rapaz, que trabalhei com ele, um rapaz que faleceu na Kiss, e eu nunca vou esquecer da cena, o dia que o pai chegou lá nas capelas do Caridade, se abraçou no caixão e desesperado, ele disse: por que tu me traiu, cara, e foi antes de mim? E o homem não tinha quem segurasse ele chorando, quem segurasse ele. Então, vejam de que circunstância nós estamos nos referindo, a que nível de situação alguém está mantendo o controle, alguém está se controlando. Não é porque perdeu o emprego, irmãos, não é porque está longe de casa, é porque tem um filho morto nos braços. Ela vai lá e coloca a criança. Olha que mulher extraordinária, olha que mulher para você olhar e se inspirar na vida dela. Um controle, um equilíbrio em meio a uma situação desesperadora. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado para você não perder o controle, com muito menos, se você quiser alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Observe essa história e aprenda com ela. Só que aí no verso 21, ela diz o seguinte, ela chama, aliás, no verso 22, vou ler o 21 e o 22, só para você entender bem a história. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chama então o seu marido e diz, no verso 22, preciso de um servo e uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ela é uma mãe extraordinária, mas acima de tudo um ser humano extraordinário, porque além de manter o controle, essa mulher, ela tem iniciativa naquele momento, ela tem iniciativa e determinação. Ela vai lá, vou ver algum recurso, vou fazer alguma coisa. Isso é interessante com as mulheres, que às vezes os homens não têm, e eu me coloco nessa categoria. Eu nunca me esqueço, o pessoal que estava antes vai ter que ouvir de novo, mas eu nunca, a terceira vez não estão vendo, para vocês guardarem bem. Eu nunca esqueço, um dia que nós estamos recebendo uns amigos na frente de casa, a Beatriz, que ela ali, era pequenininha, era bebê, e ela estava no berço,
E a gente conversando com os amigos, o William e a Ângela, Bia, na época. O William e a Ângela. Aí nós conversando com eles, daqui a pouco, e eles estavam indo viajar, eles estavam indo para Santa Catarina. Aí, conversando, daqui um pouco um barulho. Fomos lá dentro, ver dentro de casa, era a Beatriz que tinha caído do berço no chão. Sabe como é que eu fiquei? Assim, ó. Chorando. Eu não queria contar essa parte. Chorando. Achei que tinha morrido. Achei que estava morrendo. Achei que tinha alguma coisa. Eu fiquei sem reação. Por isso que eu entendo o marido aqui. Foi a pastora Renara que pegou ela e acudiu e deu um jeito. Porque mãe é assim, não é? Mãe vai lá e agarra e diz: eu vou fazer, e está aqui, e eu dou meu jeito, e abraça, e é meu, e algum jeito nós vamos dar. Alguma coisa vai acontecer. Isso é uma lição para a gente aprender na vida. Olhar e se inspirar. Não ficar paralisado em meio às dificuldades. Levantar-se e dizer: eu vou ter uma iniciativa, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ter determinação. A determinação, irmãos, é algo importante em quem quer conseguir alguma vitória com Deus e na vida. Ela poderia ter se desesperado, ter dito: mas o Senhor me deu. Ela vai, coloca a criança no quarto da semente, no lugar que representava, era o cantinho de Deus na casa dela. É muito bom quando a gente tem um canto de Deus. Uma metáfora, obviamente. Quando Deus tem espaço dentro da nossa casa, e nas dificuldades a gente pode ir levar o que está morrendo até Ele. Como isso é importante se ter numa casa. Como é necessário a gente ter o lugar na nossa vida, no nosso coração, em que a gente pode colocar aquilo que está morrendo, ou aquilo que está morto, diante de Deus. Ela vai, tem iniciativa e diz para o marido: me consegue uma jumenta, eu estou indo lá. Aí ela vai até o profeta, porque ela era o recurso que ela tinha. Ela não tinha como levar para o médico, ela não tinha como levar para o PA, chamar a ambulância. Ela tinha o profeta, era o recurso que ela tinha. Então ela leva, ela vai até ele para chamá-lo. Quando ela está perto já, Geazi e Eliseu avistam ela, e Eliseu diz para Geazi: vai lá, encontra ela. Geazi chega perto dela e pergunta: como é que vocês estão? Como é que você está? Ela diz para Geazi: estou bem. E o marido? Está bem? E o filho? Está escrito na Bíblia, pode olhar ali que está ali. E o filho como é que está? Está bem. Opa, olha a sabedoria dessa mulher. Ela não gasta energia com aquilo ou com aqueles que não vão resolver o problema dela. Eliseu resolveria o problema dela, não Geazi. Ela poderia ter parado no meio e ter se desesperado e contado toda a história dela e ter dito, porque tem gente que é assim, né? Fica gastando energia com aquilo e com aqueles que não vão resolver a sua vida. Fica dizendo: porque isso, porque aquilo, e reclamando e murmurando e dizendo: porque não está dando certo, isso, aquilo. A sunamita não. Ela não foi mal educada. Ela está bem. Ela não ignorou Geazi. Mas ela era uma mulher sábia e sabia quem poderia resolver o problema dela. Ela segue até Eliseu
E quando chega em Eliseu, narra para ele toda a história, abre a sua alma, chega ao ponto tal que Eliseu disse para ela: olha, eu vejo que você está com o coração rasgado por essa situação. Aí, eu vou com você, eu vou lá. Só que mãe, irmãos, mãe assim é algo extraordinário, porque mãe nos ensina um princípio fundamental que está no verso 30. Diz o seguinte: mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares eu não irei. Ela diz: tem que ser agora. Você vai daqui comigo. Se você ficar aqui, eu fico. Se você ir, eu vou. Sabe por quê? Porque ela era persistente. Porque pessoas que vão vencer até a morte, são pessoas persistentes. São pessoas que lutam. Eu lembrei hoje da história também, e ouçam pela terceira vez, e quarta, porque depois nós vamos botar na internet, se você quiser olhe de novo. Eu me lembrei da história que a minha mãe me conta, que quando eu nasci muito fraco, e pouco pesco, mãe e o pai, aquela coisa, comia mal, né, coisa terrível assim, algo não organizado. Isso você sabe, quando a coisa não é organizada assim, enfrenta dificuldades terríveis, né? A organização é fundamental na vida, para tudo, principalmente quando vai nascer uma criança. Aí a mãe conta que eu lá no hospital, e não tinha lugar na casa de saúde, ela ficou parada esperando onde estavam os berços das crianças. E quando tiraram uma criança, ela estava de tarde aqui, hoje eu contei essa história, e ela confirmou, ela me jogou num berço daqueles, me jogou no berço e disse: daqui ninguém vai tirar ele, enquanto não internarem, enquanto ele não baixar ele, ninguém tira. Mas esse berço é de outra criança, não me interessa, ele vai ficar aqui até internarem ele, ele não vai sair daqui. Eu me lembro quando ela disse isso. Não me lembro nada, estou brincando. Mas é mais ou menos como a sunamita. A sunamita diz: eu vou ficar aqui até acontecer. Você vai lá. A persistência. Como é necessário ser persistente na vida. Não se deixar bater pelas primeiras dificuldades, dizer: eu vou seguir adiante, eu vou fazer, aconteça o que acontecer. Ela traz o profeta, leva o profeta chega na casa dela, está lá no quarto, no seu quarto, no quarto do homem de Deus. O profeta sobe, ele deita por cima da criança, no anseio de transferir o calor dele, sopra sobre a criança, sopra sobre os lábios dela, e diz a Bíblia que a criança não se moveu, não aconteceu nada. Ele sai então, mas ele sai, e aqui me veio algo importante quando eu pensei sobre essa parte. O que será que a Bíblia queria nos ensinar acerca disso? Você já percebeu que o nosso comportamento, quando nós somos pessoas persistentes, há uma tendência as pessoas que estão conosco se tornarem persistentes? Isso é um princípio sociológico, de influência. A
persistência daquela mulher se transferiu para o profeta. É assim numa casa. Quando numa casa tem um chefe ou uma chefe de família que tem vontade fraca, a tendência é todo mundo ter vontade fraca. Agora, uma casa que tem uma mulher que se posiciona, uma casa que tem um homem que diz assim, ó, aqui é com Deus e não tem papo, tudo muda, irmãos. Tudo muda numa família onde tem alguém que se posiciona e diz, olha, aconteça o que acontecer, vai dar certo, eu vou seguir adiante, não me interessa o que os outros estão dizendo. Tá, você vai dizer, tá, pastor, para com a heresia. Mas eu fico, às vezes eu dou uma viajada assim. Eu fico imaginando o profeta, quando ele saiu de cima do menino, porque isso a Bíblia diz que ele saiu. E foi e olhou para a mulher, e a mulher lá. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque assim, quando tem as pessoas, elas veem alguém assim, ó, vai acontecer, vai dar certo. Não tem como a gente não seguir tentando. O profeta volta e faz o mesmo procedimento. Quando ele volta, faz o mesmo procedimento, a criança começa a espirrar. Se não me engano, agora me fugiu, já estou meio cansado. 7 espirros, né? 7 espirros. E o profeta pega a criança e entrega de volta para a mãe. Eu queria que você olhasse hoje, e a história termina aqui. Aliás, eles vivem a vida deles a partir daqui. Eu queria que você olhasse hoje para essa história, e não fosse apenas um dia de celebrarmos, embora celebrar é muito importante, o Dia das Mães, mas eu gosto dessas datas, seja Dia das Mães, seja Dia dos Pais, seja Natal, o que for, não só serem comemoradas, porque comemorar o mundo comemora, irmãos. O povo está tirando foto, botando foto com a mãe na internet, não tem nada contra isso. Eu não sei nem porque eu não botei ainda com a minha. Mas eu entendo que esse dia é maior que isso. É para você olhar para essa mãe, ou talvez para a sua, ou para que você teve que ser na vida, ou para você, filho, olhar para sua esposa, para sua mãe, para sua esposa, para sua irmã, seja para algum lado você vai ter alguém para olhar. E você entender a partir de hoje, com essa mãe aqui, a importância de enxergar o mundo espiritual, olhar, opa, estou vendo Deus nisso, e eu vou seguir adiante no que Deus está mandando eu fazer. Opa, o bem que eu faço hoje, eu não sei, pode ser que Deus faça ressurgir algo que estava enterrado no meu coração, num amanhã, eu vou semear. Opa, eu não vou ficar parado, porque por mais que o sonho que Deus me deu, o filho que Deus fez eu gerar, esteja, tudo aquilo que eu esteja vivendo hoje, tem as suas dificuldades. Se uma mãe que teve um filho que estava morto reviveu, porque o meu sonho não pode voltar à vida se eu tiver iniciativa e determinação. Opa, eu posso sim persistir, eu não posso me entregar com qualquer dificuldade. Eu não posso ser uma pessoa de vontade fraca, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ser uma pessoa com bom senso, entender que tudo na vida tem um tempo. Veja que a promessa veio num ano,
e se realizou no outro, irmãos, e para ela não foi problema isso. Às vezes Deus diz para nós, a semana que vem, o mês que vem, daqui 5 meses, ai, tudo isso, calma, espera, não perde a visão da promessa, segue adiante, o que é seu, vai acontecer. Você precisa entender isso. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Esses dias eu estava falando para minha esposa, estava falando para ela, não, ela sabe disso, porque ela viveu isso junto comigo. Irmãos, quando você tem algo de Deus na sua vida, mas de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês: quem te atrapalha está lhe ajudando. Sabia disso? Porque está forjando aquele a quem Deus quer entregar um sonho. Eu aprendi isso na minha vida. O dia que eu deixar de viver alguma coisa, não foi por causa de homem nenhum, foi por causa da minha incompetência. Porque todas as pessoas, tudo aquilo que tentou, ou que na minha interpretação foi para me barrar, na verdade só me ajudou, me forjou. Eu olho para essa mulher aqui, e o filho dela, tudo na vida dela foi extraordinário, porque as dificuldades não foram motivos para ela desistir. Ela seguiu adiante, ela lutou, e lutou, tamanha foi a luta dela, que gerou a vida e venceu a morte. Olha que coisa extraordinária, olha que história. Gerou a vida e venceu a morte. Eu quero te convidar agora. Eu queria ler um trecho das palavras do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios. Você não precisa ler isso daí. Eu quero que você receba. Quer anotar? Eu vou te dar um espaço para você anotar onde está. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Guarda aí, vai estar depois na mensagem dos cultos familiares da semana. Então, não precisa necessariamente se preocupar muito com isso. Depois está na mensagem lá no PDF da mensagem. Eu queria mais era que você recebesse isso para a sua vida, associado ao testemunho da sunamita, dessa mãe poderosa da Bíblia, dessa mãe extraordinária. Eu queria que você recebesse. Solta a sua Bíblia, fica em pé e ouça apenas, porque diz assim: associa a mãe sunamita, e ouça isso. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Deus está fazendo isso com a gente, irmãos. Eu tenho certeza que se você aproveitar, se você está vendo Deus, Deus tem feito isso com você dia após dia, tem te renovado. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha a perspectiva do sofrimento, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha como que o apóstolo Paulo vê o sofrimento, ou o resultado dele em relação ao próprio sofrimento. Ele diz que o resultado é maior, pesa mais para a eternidade do que o sofrimento que é momentâneo. Assim, fixamos os olhos. Olha o que ele diz: fixe os olhos. Fixamos os olhos não naquilo que se vê. A Bíblia, irmãos, isso é tão gritante
e a gente às vezes não percebe. Hebreus capítulo 11 nos ensina o que é a fé. O que é a fé de nós não deixarmos, de não sermos enganados pelos nossos próprios olhos. Não é à toa que isso está escrito lá, irmãos. Como a gente precisa abrir os nossos horizontes para isso. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. A dor, a dificuldade, o tempo ruim, a crise, os momentos de ensinamento da vida. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, tinha uma época que eu estava tão desesperado, que eu pensava, será que isso aqui nunca mais vai acabar? Será que vai ser eterno? Eu olhava assim, eu não dormia mais, né? Porque acordava às 5 horas da manhã, via os livros na minha frente, assim. Esses dias eu estava contando, acho, não me lembro para quem, se era para o Tiago, para alguém, tempo atrás não, acho que foi para o Érico, agora não me lembro. Do dia que o computador, eu estava fazendo um trabalho, não foi para vocês que eu estava contando? Eu estava fazendo um trabalho na sala, estava todo mundo dormindo, eu fazendo trabalho. Aí o computador, apagou tudo. E eu tinha que trabalhar no outro dia, tinha faculdade de noite, tinha igreja. Aí eu comecei a chorar. Foi a vez que eu aprendi o valor de um pendrive. Foi a vez da minha vida que eu aprendi o valor de um pendrive. E dei salvando as coisas que a gente estava fazendo. Aí eu fiquei desesperado. Meu Deus do céu! Eu não vou conseguir dormir, tem que fazer esse negócio, não vou conseguir dormir. Passou. Graças a Deus passou. Passou. Tudo passa, irmãos. Tudo passa se você não desistir. Tudo passa se você seguir adiante. E passa a ser história para aquilo que você vai contar lá na frente, de vitória. O que seria de uma medalha? Você já foi numa loja de troféu e comprou um troféu para guardar em casa? Já fez isso? Eu vou lá, achei bonito aquele troféu, vou comprar para guardar na minha casa. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque troféu e medalha só tem valor se tiver história. As vitórias da vida só tem valor se tiver um passado que testifique de estar na estante da sua casa. Só assim que tem valor. O apóstolo Paulo encerra dizendo: assim fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê